Olá, meus amigos e minhas amigas. O Irã já conversou com os Estados Unidos e também com a França e deu declarações quase que consecutivas, no sentido de que, caso Israel faça uma incursão à faixa de Gaza, isso vai significar uma resposta muito forte contra Israel e que, segundo os iranianos, a situação pode fugir do controle e gerar grandes tragédias contra o Estado sionista ou entidade sionista. Essa expressão é usada por estados que não reconhecem o direito de Israel existir como Estado, e, é claro, tem um sentido pejorativo. A declaração do Irã sobre a sua disposição de responder de forma contundente a uma incursão de Israel na faixa de Gaza é um desenvolvimento significativo. Essa situação envolve múltiplos atores e interesses na região do Oriente Médio. Pelo que podemos observar dos últimos desdobramentos, parece que Israel não vai recuar desse objetivo. O contingente de Israel hoje, somando-se os reservistas, ultrapassa a casa dos 400 mil. É meio improvável que as tropas sejam necessárias apenas para uma incursão em Gaza. Claro que o governo de Israel tem em seus cálculos a possibilidade de escalada para outros países da região e a presença do porta-aviões Gerald Ford dá uma maior segurança para Israel. Mas, ao mesmo tempo, preocupa os Estados Unidos, uma vez que sua participação direta nessa região pode atingir interesses russos e chineses, o que escalaria o conflito para além do Oriente Médio. Mas, mesmo estando em jogo todos esses desdobramentos, parece que Israel, ao menos aparentemente, não vai abrir mão de avançar contra Gaza. Vamos entender o porquê. Já houve declarações públicas que uma incursão por ar, por terra e por mar vai acontecer contra a faixa de Gaza. Quando houve um incentivo ao deslocamento e à evacuação da porção norte da faixa de Gaza, se acreditava que ocorreria até mesmo ontem. A mídia israelense estava divulgando que essa invasão ocorreria à meia-noite, o que equivaleria aqui no Brasil ao finalzinho da tarde. Aparentemente, Israel, talvez preocupado com as repercussões relacionadas aos direitos humanos, pelas críticas da OMS, da Unicef, da ONU, atrasou um pouquinho essa ofensiva, ou talvez seja apenas por dificuldades logísticas. De fato mesmo não se sabe. Não houve pronunciamento oficial sobre isso e, mesmo se houvesse, sabemos que pode ser apenas uma retórica ou propaganda de guerra. Mas o que sabemos efetivamente é que o ataque ainda não veio. Mas, ao que tudo indica, vai acontecer. E a grande pergunta é: será que o Irã tem capacidade técnica para fazer uma ofensiva contra Israel? Meus amigos, claro que não. E aqui estamos falando de armas convencionais, tá? No entanto, minha resposta rápida não deve criar uma imagem de que o Irã é simplesmente irrelevante. De fato, o Irã não é qualquer um militarmente falando, nem sob o ponto de vista geopolítico e nem sob o prisma econômico. Basta observarmos o orçamento militar do país em termos relativos. O país do Ayatollah está entre os 20 maiores orçamentos militares do mundo, não tão distante de Israel. Não podemos esquecer do conflito na Ucrânia e do papel que o Irã tem desempenhado no fornecimento de drones para a Rússia. Sobre o ponto de vista da qualidade desses gastos militares, é importante chamar a atenção para o fato de que boa parte desses gastos são empregados no pagamento do numeroso efetivo que o país mantém. Para vocês terem uma ideia, os caras têm algo em torno de 550 a 600 mil tropas ativas, isso sem contar cerca de 350 mil que podem ser convocados de imediato. Já viram que, se consideramos apenas o efetivo, o exército iraniano é muito mais numeroso do que o de Israel. Mas não podemos esquecer que o país, apesar dos esforços em pesquisa e tecnologia, enfrenta sérias dificuldades como resultado das sanções impostas, grande parte como receio de que o país alcance sua autonomia nuclear para fins bélicos. É esse déficit tecnológico que dá a Israel a superioridade militar absoluta, mesmo com um efetivo menor. Isso considerando a guerra moderna. Israel é uma baita potência militar, meus amigos, incluindo o seu sistema de defesa, blindados, caças e, é claro, com um financiamento privilegiado por parte dos Estados Unidos. A questão é, o Irã possivelmente não atacaria diretamente Israel. E aí, se essa ofensiva continuar, a Síria é um país que poderia também entrar no conflito. É um grande aliado do Irã. Indo mais longe, o Putin já criticou a maneira como Israel está lidando com o conflito. O Putin é um grande aliado de Bashar al-Assad da Síria. Já falamos sobre isso em vários vídeos do canal, inclusive do papel da Rússia para a estabilidade da região, o que não era desprezado por Israel. Mas nesse momento, Putin tem afirmado que esses ataques israelenses à Síria atentam contra os direitos humanos. Não que esses ataques sejam novidade, tá? Mas antes do início da guerra na Ucrânia, era comum o aviso prévio desses ataques ao governo russo.
Você pode estar se perguntando: será que a Rússia entraria no conflito para dar apoio à Síria contra Israel? Eu, particularmente, acho improvável. Moscou tem as suas prioridades imediatas e essas prioridades podem seguir a lógica dos círculos concêntricos, ou seja, prioridade maior próxima ao seu território, que é Ucrânia. Uma pista disso pode ser observada na forma como os russos se comportaram no Cáucaso, deixando os armênios sozinhos na sua disputa em Nagorno-Karabakh. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil para você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.